E nós vamos acompanhar o caso de uma itapajense que enfrenta uma série de dificuldades além dos problemas de saúde, né? Porque, de fato, a vida do brasileiro é muito difícil. A vida do brasileiro requer, de fato, uma resiliência muito grande e constante. Muita força de vontade, muita fé em Deus para suportar tantas e tantas humilhações, né, diante das mais diversas situações, mas de modo especial quando se refere ao serviço público de saúde. A saúde pública do nosso município é extremamente deficitária. A saúde pública do nosso estado, do nosso país, né, requer de fato uma atenção dos nossos governantes no sentido de melhoria, para garantir um atendimento com mais qualidade à nossa população. E isso é de modo geral, né? A gente fala do município, mas acompanhando os noticiários a gente sabe muito bem que é a realidade também a nível de estado e a nível de país. Nas mais diversas regiões nós temos relatos e relatos extremamente semelhantes. Então, essa situação citada, vivenciada por essa itapajense, é mais um desses casos que ilustram, de fato, quão difícil é o cidadão brasileiro conseguir ter acesso a um serviço de saúde que é direito seu, porque exatamente os recursos que bancam, né, tanto o serviço como um todo e o salário dos profissionais é pago com os nossos impostos. Então nós pagamos e deveríamos ter um serviço de qualidade. Vamos conferir então a matéria e na sequência a gente traz mais informações, portanto, acerca dessa situação enfrentada por essa itapajense que está vivenciando esse momento difícil em busca tão somente de conseguir o seu tratamento. A nossa reportagem se encontra aqui no bairro Padre Lima, rua Umbelina Fernandes, casa número 82. Nós fomos solicitados por esta jovem, Joselita Roberto da Mota, ela que é a irmã da Gersina Soares Souza, inclusive está aqui ao nosso lado, esta senhora de 54 anos, que está passando por uma situação difícil. Há um ano ela foi acometida de um câncer de mama e vem fazendo um tratamento. Mas, segundo relata a irmã, esse tratamento não vem sendo feito da forma como deveria, ou ela tendo a assistência que deveria ter durante esse tratamento. Joselita, que situação é essa pela qual a sua irmã está passando que lhe motivou a procurar a nossa emissora? Boa tarde. Boa tarde. É porque, assim, o médico, ele vinha cometendo alguns erros lá em relação ao tratamento dela. Aí nós já vim desconfiando que ela estava piorando justamente por erro dele, negligência dele, né? A sua irmã, ela faz um tratamento aonde? No ICC, Fortaleza. E qual a situação é essa que vocês imaginam que ela está sendo prejudicada? É porque a cada vez que ela fazia o tratamento com o Dr. Jailson, cada vez ela ia só piorando. Sendo que, se fosse um tratamento correto, que nem deveria ser, o tamanho que era o nódulo no início, que nós tem os documentos, tem exame tudo provando, né? Ela já deveria estar praticamente boa com este tempo, já quase um ano, praticamente, que agora em dezembro era um ano. Aí, cada vez ela ia piorando mais. Aí, no início, ele disse que ela ia fazer 12 sessões da branca, quimioterapia branca. Sem início, ela chegou a fazer a metade, ele interrompeu. Sendo que começou a diminuir, né? Quando ele começou a fazer. Interrompeu. Colocou para ela fazer quimioterapia da vermelha. Interrompeu também, do nada. Passou para ela fazer a medicação, uso oral, através de comprimido em casa. Aí o que aconteceu? Aí que ela piorou, já não comia mais. Daí o estado que ela está hoje. Aí nós questionamos ele, né? Aí o que aconteceu? Além de ele não reconhecer o erro dele, ele quase bate em nós. Não já tinha dito que o caso dela não tinha mais jeito, sendo que ele, como médico, do jeito que ele pegou o caso dela, se ele tivesse feito a coisa certa, estaria praticamente boa. Aí ele passou, aí ela começou a piorar cada vez mais, sentindo dores, né, na mama dela. Aí foi o que aconteceu. Ele encaminhou ela, fazia consulta com o médico da clínica da dor. Chegou lá, o médico disse, por que ele encaminharam para cá? Aí ela disse assim, eu não sei, doutor, porque ele disse que encaminhar, mas não disse o motivo. Aí ele pegou e foi examinar ela, né? Aí ele disse que ela estava nesse estado, por quê? Porque em nenhum momento o doutor Jailson passou a medicação para se acabar o nódulo e ela ficar curada. Não. Vinha passando desde o início,
a medicação para manter o nódulo dentro dela, mas que não se espalhasse. Sendo que ele tinha a chance, né, na mão dele, de ela ficar boa. Aí o que foi que aconteceu? Ele é daquele tipo de médico, doutor Jailson, que nem olha para a cara do paciente. Examinar ela, todos lá examinam os pacientes. Ele só examinava se ela pedisse. Aí ela estava com anemia e ele disse que era normal, só era um pouquinho. Aí no mês seguinte disse que ela estava boa. Ela piorou, levei ela para o hospital da FUSEC. Chegou lá, ela foi atendida por doutor Everton. Aí o que foi que ele disse? Perguntou se ela estava tomando alguma medicação para anemia. E ela disse, não, que o doutor lá em Fortaleza do ICC disse que ela estava boa. Tá, não, está com anemia muito alta. E se não tomar medicação, imediatamente vai piorar. Como é o nome desse médico, de fato, que vem atendendo vocês no ICC durante esse período de tratamento? Doutor Jailson. Você sabe o sobrenome dele? O sobrenome eu não sei agora de cor, né? E qual a queixa que vocês têm, então, desse médico em relação a essa situação? Porque ele além de estar passando a medicação errada para ela, ele vem sendo muito negligente em relação do caso dela. Vendo ela piorar desse jeito, e ele só fica passando qualquer coisa. Por quê? Porque ele rabutou na cabeça dele, como é um câncer agressivo, ele não vai fazer nada. Desde o início que ele tem essa mentalidade aí. Sendo que depois que ele começou a passar essa medicação para ela, é que o nódulo foi só aumentando. Diante dessa situação que vocês têm observado e até entendem que tem tido pouca assistência do ICC, principalmente desse médico que você faz referência, vocês tomaram a família, na verdade, tomou algum procedimento, tomou alguma medida cabível sobre este caso? Não, a única coisa que nós fizemos foi ir até a ouvidoria de lá mesmo, do ICC, pedir essa troca de médico. Aí o que aconteceu? A menina lá, eu fui lá sem ela, né, devido a essa limitação que ela tá. Aí a menina disse que só podia, mesmo contando essa limitação dela, só podia trocar de médico se ela assinasse, ela mesma. Aí eu fui e levei ela. Aí foi o que aconteceu? Porque antes ela tinha dito que com a presença dela, ela assinasse na mesma hora de trocar do médico. Quando eu cheguei lá com ela, ela estava... Trocaria o médico, mas ela continuaria sendo atendida no mesmo hospital? Sim, no ICC. Só que quando eu cheguei lá com ela, que ela assinou, ela já estava com outra história. De que precisava de 10 dias para a direção analisar em relação ao caso dela, para trocar de médico, e se algum médico iria querer acompanhar ela. Aí, diante de tudo, contando tudo o que o doutor Jailson fez, mesmo assim, a direção não fez nada até hoje. E esse pedido que vocês fizeram, que ela assinou também presencialmente, que lhe deram esse prazo de 10 dias, já tem quanto tempo? Quinta-feira inteira, 8 dias. Então está dentro do prazo ainda. Está dentro do prazo ainda. E você pretende entrar em contato com o hospital para ver que resposta vocês vão ter desse pedido? É assim, né? É complicado entrar em contato com eles lá. Porque eu chamei a menina lá da ouvidoria. Primeira vez, ela pegou meu número, telefone, e deu também de lá. Disse qualquer coisa, entrar em contato comigo, eu entrava com ela. Aí foi o que aconteceu. Ela não entrou em contato comigo da primeira vez. Eu entrei em contato, ela não me atendeu. Aí eu suspeitei que é porque ela já tinha meu número, né? Aí eu pedi para uma sobrinha minha ligar de outro número. Na hora que ela ligou, ela atendeu. Aí ela veio com a maior desculpa para a menina, inventando lá toda a história, o porquê que ainda estava do mesmo jeito tem uma solução, mesmo sabendo o descaso que o doutor Jailson fez. Aí a menina no dia seguinte ligou de novo. Como era o número que ela já tinha atendido, ela não atendeu mais. Aí quando eu fui com ela, que eu falei lá, que ela disse de novo que depois eu ligasse para ela, que ela tinha até sexta-feira, né, dessa semana, para resolver. E eu disse, mas aí o problema é porque a gente liga e tu não atende? Aí ela disse, não, é porque é o tempo cheio de gente aqui. Sim. É o tempo cheio de gente, como é que eu vou atender o telefone aqui? Quando você estava aqui, 3 pessoas ligaram e ficou a ligação perdida. Só que não ligaram, porque o telefone em momento nenhum tocou. É descaso mesmo deles. Diante dessa situação, o que vocês desejam de fato? A troca do médico no próprio ICC ou ela ser trocada de hospital? No caso, eu queria mesmo era que ela conseguisse uma transferência de hospital para ver se ela era atendida por um médico mais humano. Porque tudo bem que ninguém não pode dizer que todo médico lá no ICC são iguais, porque ninguém não passou pelos outros. Mas diante do descaso do próprio hospital, a gente já fica desconfiando, tá? E ela própria já não confia mais na credibilidade deles. Aí eu queria mesmo alguém que visse essa reportagem, que pudesse ajudar, que tivesse influência junto com o Hospital de Fortaleza, que não fosse o ICC, né? Para conseguir uma vaga para ela, porque o doutor Jailson maltratou ela demais. Que hospital vocês entendem que seria viável para ela? No caso, o HGF.
porque uma senhora comentou com ela, né, uma vez na Fortaleza, que ela está sendo acompanhada lá também, câncer de mama. E ela disse que lá é muito bom médico que acompanha. Okay. Bom, dona Gessina, a senhora deseja, de fato, essa troca de hospital ou apenas a troca do médico já lhe seria suficiente? Se conseguisse a troca de hospital, era bom. Mas se não conseguir, só do médico me ajuda. A senhora tem esperança de que o hospital atenda esse pedido de vocês? Tem, mas eu não estou muito com fé, não. Porque a menina estava muito assim. A senhora acha que eles não estão lhe tratando da forma como a senhora merece? Então, não. Olhando para a câmera, e se a senhora pudesse falar com essas pessoas agora, o que a senhora diria para elas? O que a senhora pediria para essas pessoas? Pedir para eles terem compaixão de mim, né? Me ajudar, não deixar eu morrer, amigo. Eu estou rindo da minha situação. Ok, é uma situação muito complicada da dona Gessina, que faz este apelo através do jornal Integração para que haja a mudança do médico no ICC ou a própria mudança do hospital que ela é acompanhada lá em Fortaleza. Com imagens de Márcio Chaves, do bairro Padre Lima, repórter Maicon Rios. Agora já são 12 horas e mais 7 minutos, 12h07. Situação difícil aí da dona Gessina, né, da família, a Joselita, irmã dela, foi quem nos procurou. E o nosso repórter Maicon Rios entrou em contato também com o hospital, né, citado por eles, hospital ao qual a dona Gessina tem feito aí esse tratamento ao longo desses últimos tempos, que é exatamente o ICC, né, Instituto do Câncer de Fortaleza. Maicon, boa tarde. Você conseguiu algum retorno, algum posicionamento da direção do hospital? Olá, Clésio, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes do Jornal Integração. Após praticamente um dia inteiro em horários distintos, em horários diferentes, nós tentamos ligação através do contato da ouvidoria do Hospital Haroldo Joaçaba, que é o Instituto do Câncer do Estado do Ceará, o ICC, e, Clésio, de fato, realmente, como dito pela entrevistada Joselita, há uma dificuldade de a ouvidoria nos atender pelo contato que eles divulgam para informações, que é o 85-3288-4541. Esse contato, de fato, chama e não atende. É através de uma pesquisa que nós fizemos pela internet, localizamos um outro contato do hospital e, através deste contato, nós conseguimos a orientação de mandar um e-mail para a ouvidoria. E, através do e-mail, tivemos a oportunidade de ser atendidos na nossa solicitação. No e-mail, nós perguntamos sobre a possibilidade da troca do médico que atende a paciente dona Gessina, que é assistida no Hospital ICC. E vamos aqui, então, à resposta, Clésio, enviada por nós também por e-mail, pela assessoria de comunicação, pela ouvidoria do ICC. Eles responderam o seguinte: recebemos a solicitação em 21 de novembro de 2024. Nosso prazo é de até 10 dias úteis. Toda a tramitação necessária para que essa solicitação seja feita foi explicada para paciente e familiares presentes no ato da solicitação. Entendemos o anseio da família e a necessidade de definição o mais rápido possível. Estamos aguardando o retorno ainda hoje e será logo após repassado esse retorno para a paciente. E se colocaram aqui à disposição, conforme nota enviada por nós através de e-mail. Ok, obrigado, Maicon, pela participação, né? E, pois registro, Clésio, da assinatura deste e-mail que foi nos enviado pela Laís Medeiros, da ouvidoria do ICC. Ok, obrigado então aí pela participação e, consequentemente, a informação trazida, né, o posicionamento do Hospital Municipal. Aliás, municipal não, do Instituto do Câncer, né, essa unidade de saúde a qual a dona Gessina tem feito esse tratamento ao longo desses últimos tempos. Esse é mais um dos casos, né, que nós sabemos muito bem faz com que a nossa população, a população brasileira como um todo, aqui é um caso mais próximo da gente, consequentemente, né, os casos que são mais próximos mexem mais com a gente, mas deu para você perceber como é difícil essa rotina. Primeiro, fazer uma referência com relação à ouvidoria. A maioria das ouvidorias, quer sejam dos entes ou agentes públicos ou privados, a grande maioria de fato não funciona.
dentro daquilo que seria o seu objetivo. Os usuários dos mais diversos serviços têm, de fato, uma dificuldade muito grande. Aí está mais um exemplo também, né, deles conseguirem esse retorno, né? Esses pacientes, esses usuários de determinados serviços enfrentam uma série de dificuldades para se obter algum tipo de retorno, querendo seguir de fato por aquele caminho que são orientados, que é a ouvidoria. Registra lá a queixa, registra a reclamação e fica esperando um bom tempo até se obter um retorno. Vamos esperar para ver se, nesse caso, dentro desse prazo aí dos 10 dias, né, embora eles já tenham tido, a família, aí, uma dificuldade muito grande no tocante a contato, mas que pelo menos, né, haja uma resposta e que seja uma resposta dentro daquilo que se espera, né, essa paciente, diante do que já foi relatado por eles. Agora, a saúde pública do nosso país como um todo, de fato, é uma das áreas que mais maltrata, né, a nossa população. As famílias mais humildes, que são de fato as que mais necessitam, porque quem tem dinheiro, né, paga uma consulta, procura uma clínica particular, um médico particular, vai no hospital particular, tem um plano de saúde. Agora, quem não tem condição, e a realidade da maioria das famílias brasileiras é de quem não tem condição de bancar um plano de saúde, de pagar uma consulta, um atendimento, de fazer um tratamento, né, numa unidade de saúde particular. Essa é a realidade da maioria das famílias do nosso país, de modo especial do interior, né, dos municípios do interior. Essa é a realidade. Então, quem não tem essa condição de bancar, de arcar com esses custos, precisa se submeter a determinadas humilhações, como é esse o caso. O serviço público de saúde do nosso país, né, tem, obviamente, algumas exceções, mas diversos são os exemplos, diversas são as pessoas que citam, que testemunham momentos ou episódios semelhantes a esses. Além de você ter o sofrimento da doença, você tem também a humilhação de, no decorrer dessa caminhada em busca de restaurar a sua saúde, você, né, se deparar com determinados profissionais que não têm empatia, não se colocam de fato no lugar do paciente já sofrido, dolorido por conta do processo de enfermidade, da doença que enfrenta. E tem de fato alguns servidores, né, nas mais diversas unidades de saúde, estado afora, para não estender aí país afora, mas isso também acontece em vários e vários locais, que parece que estão ali e o paciente tem obrigação, né, de aceitar a forma que o profissional decide, né, tratar, se portar. E aí vale aquela, né, eu já ouvi essa máxima de que quem decide ir para o serviço público precisa gostar de gente. Quem decide, né, assumir cargos, funções públicas, precisa necessariamente gostar de gente. Um profissional da área da saúde que atua no serviço público, né, no SUS, precisa necessariamente gostar de gente, acima de tudo. Vai estar lidando com pessoas, né, dos mais diversos, vamos dizer assim, perfis, temperamentos, e precisa saber lidar com isso também. Se você não quer, né, atender a população da forma que precisa atender, então saia do serviço público, saia do SUS e vá abrir sua clínica, vá trabalhar numa clínica particular, né? Monte uma estrutura sua, um consultório seu e vá atender particular. Saia do SUS, porque lá na sua clínica você seleciona os pacientes que você quer atender e aí você atende da forma que você quiser, né? Agora, é inadmissível que você tenha no serviço público de saúde profissionais ainda, e são muitos os relatos, são muitos os exemplos, que tratam as pessoas da forma que esse cidadão, né, que foi bem citado aqui pela Joselita, que esse cidadão tem tratado a família deles, porque
a paciente, a dona Gessina, mas a família toda, né, acaba sofrendo por conta dessa situação. Então, quem não gosta de gente, quem não deve trabalhar no serviço público, não deve trabalhar com o público. E quem é médico ou quem é qualquer profissional da saúde que está no serviço público de saúde, acima de tudo, precisa, né, tratar bem as pessoas, em qualquer que seja a área, logicamente, mas aqui a gente está falando de saúde pública. E não quer atender esse público com esse perfil, então vá lá, monte a sua clínica e vá atender particular, que na sua clínica, no seu consultório, você pode selecionar o público, né, o paciente, o perfil do paciente que você deseja atender.